PandaCast, um programa especialmente criado para quem sonha em ser seu caminho. Aqui discutimos ciência, saúde, carreira, mercado de trabalho, tudo o que você precisa saber para se preparar para a faculdade, ajudando você a escolher a sua profissão e planejar a sua trajetória profissional. Olá, eu sou Daniele Franco, a host do PandaCast, um podcast que foi especialmente produzido para quem sonha em ser São Camilo. Este aqui é o 6º episódio e nós temos 2 convidados muito especiais, o professor Marcos Quaresma e o professor Rafael Ribeiro, que dão aula então aqui no curso de Nutrição São Camilo. Hoje vamos falar sobre um curso que tem transformado vidas e contribuído significativamente para a saúde, a nutrição. Se você está considerando essa carreira ou quer entender mais sobre o impacto da nutrição no dia a dia, este episódio é para você. Então fique conosco e aproveite esse papo. Antes de começarmos a nossa conversa, eu gostaria de pedir para que cada um dos nossos convidados se apresente. Eu vou começar pelo professor Marcos. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos. Eu sou nutricionista de formação aqui pela casa, Centro Universitário São Camilo. Em seguida, eu cursei algumas especializações na área de fisiologia do exercício e nutrição esportiva. Fiz o mestrado e doutorado nessa temática envolvendo nutrição, exercício, sono, entre outros aspectos relacionados à saúde humana. É um prazer estar aqui e agradeço o convite. Obrigada, professor. Professor Marcos, que é mais conhecido aqui nos corredores do Centro Universitário como Marcão, É isso, né? Marcão. Então vamos seguir com o Marcão. Agora eu vou apresentar para vocês o professor Rafael. Olá, tudo bom? Sou professor aqui do curso de nutrição. Apesar de ser formado biomédico na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, mas minha vida de pós-graduação, ela foi a partir de fisiologia do exercício, então eu sou fisiologista, e meu mestrado e meu doutorado são na área de atividade física e suplementação também. Atualmente eu dou aula de bioquímica, farmacologia, interpretação de exames, que são áreas aí que vão ter essa relação bem próxima com a nutrição esportiva, que a gente vai falar daqui a pouco também. Bom, vamos às perguntas então, vamos começar esse bate-papo. Professor Marcos, vou começar por você para falar um pouco sobre o mercado de trabalho dos nutricionistas, né? A gente sabe que está em expansão com tanta rede de atuação, né? A gente pode trabalhar em hospitais, consultórios e até mesmo empreendedores. Então a gente gostaria que você explicasse para quem está acompanhando a gente mais sobre essas diferentes áreas da nutrição, né? Onde o nutricionista pode atuar e como é que os alunos se preparam para essas oportunidades. Legal, excelente pergunta. O curso de nutrição, ele é bem generalista. Então, quando os alunos se formam, eles têm a possibilidade de trabalhar em diferentes áreas. Existem as áreas mais clínicas de atendimento nutricional, que podem focar, por exemplo, em doenças crônicas, obesidade, e uma área um pouco mais relacionada ao exercício físico, à saúde, à estética, que são áreas de atendimento. É possível também que o aluno, após a formatura, ele trabalhe com ambiente hospitalar, que é bem comum também. Ele cursa residências ou não, mas ele pode trabalhar diretamente com ambiente hospitalar. É o que nós vamos chamar de nutrição clínica. Geralmente, nessa área de atuação, os alunos vão trabalhar bastante com condições um pouco mais complexas de saúde, o que envolve atendimento em UTI, entre outras áreas relacionadas ao ambiente hospitalar. Além disso, existem outras áreas de atuação, por exemplo, nutrição em saúde coletiva e em saúde pública, que geralmente o nutricionista trabalha bem capilarizado, na periferia, com foco em saúde pública, vinculado ao SUS ou não. Mas é uma área de atuação bem ampla, atualmente tem sido muito discutida essa área, sobretudo por conta da importância da alimentação num cenário mais amplo de sociedade. E, finalmente, existe uma área de atuação que a gente chama de alimentação e nutrição, conhecido como WAN, que os nutricionistas trabalham diretamente na cozinha, gerenciando desde compra de insumos até mesmo o próprio cardápio que é oferecido, seja para colaboradores ou para serviços privados. Então, honestamente, a área de nutrição ela é bem ampla, existem várias possibilidades ao longo do curso, todas elas são apresentadas ao aluno, ele tem uma série de disciplinas que ele pode, inclusive, desde o início, entender aquilo que ele mais fica familiarizado, para que no futuro, após a graduação, ele possa decidir aquilo que ele quer trabalhar. E é interessante destacar que no último ano, nós temos um ano inteirinho só de estágios curriculares, de atividades que são obrigatórias, e nessas atividades eles podem experienciar justamente essas diferentes áreas. Atualmente aqui na São Camilo nós temos os estágios em nutrição clínica, em saúde coletiva, em unidade de alimentação e nutrição esportiva e nutrição e marketing, que é uma área que também está em bastante ascensão, especialmente por conta da atuação do nutricionista como um empreendedor, seja no que é mais comum, que é mais corriqueiro, ou talvez
atualmente com o avanço da tecnologia, das redes sociais, outras possibilidades de atuação para o profissional da nutrição. Portanto, é um curso bem generalista e muitas possibilidades se abrem quando o pessoal se forma em nutrição. Muito bem, professor Marcos. Agora vamos conversar com o professor Rafael sobre o setor, né, ou área de atuação. Você como professor, parte do corpo clínico da nutrição, Rafa, como é que você vê essa tendência? O que você acha que é a tendência mais promissora assim, nos últimos anos? Como o Marcão falou, a nutrição é uma área bem generalista, então eu acho que tem bastante locais para se encaixar. Aqui na São Camilo, a gente, desde o primeiro semestre, a gente mostra a nutrição na prática mesmo. Já começa com parte prática, tem parte teórica também, mas a gente sempre puxa para a área de atuação. Mas eu diria que atualmente o que a gente tem de mais moda no mercado aparecendo, até pela proximidade, né, que a gente comentou aqui das Olimpíadas que teve, é a nutrição esportiva, né? Enfim, tem muita gente indo para essa área, tanto na parte de atuação com atletas de elite, atletas profissionais, até como uma parte mais de atletas amadores ou quem busca atividade física por uma qualidade de vida. Então, eu acho que essa é a principal tendência do momento, né? É claro que as outras áreas não podem ser desprezadas e nem vão, porque a gente vai precisar de nutricionista em hospital, nutrição clínica sempre forte aqui na São Camilo, inclusive, só fazendo um marketing nosso, né? A maioria das residências de nutrição clínica do HC são ocupadas por nutricionistas da São Camilo, tá? Então a gente é bem forte na parte clínica também, mas o AN, enfim, as outras partes também. Mas na nutrição esportiva a gente tem espaço na grade, né, curricular para falar só de nutrição esportiva, porque a gente observou essa tendência do mercado, né? Inclusive o professor Marcão é o nosso professor de nutrição esportiva, vejam o tamanho dele, ele pratica bastante esporte. Tem que dar resultado, né? Mas isso que o professor Rafael comentou é bem importante, especialmente porque nem todos os cursos de nutrição, nem todas as instituições de ensino, elas agregam a disciplina de nutrição esportiva na programação, no cronograma, na grade curricular. Na verdade, é uma área em ascensão, uma área nova, sem sombra de dúvidas. A nutrição esportiva, dentre as áreas da nutrição, é uma das mais jovens. E, honestamente, termos nutrição esportiva na grade curricular é algo que favorece bastante para o aluno um conhecimento sobre uma temática que, como o professor Rafael comentou, está em ascensão. E, honestamente, o mercado de trabalho tem absorvido bastante os nutricionistas que trabalham com exercício físico. Tanto aqueles que trabalham direcionados para a qualidade de vida, saúde, estética, bem como para aqueles que trabalham com atletas de alto rendimento. É um nicho talvez um pouco mais específico, mas tem absorvido também muitas pessoas que desejam trabalhar com nutrição aplicada ao exercício. Então, realmente, a nutrição esportiva atualmente tem sido considerada uma das áreas mais interessantes ou talvez mais chamativas da nutrição, mas é importante destacar as demais áreas também, especialmente porque quando o nutricionista do esporte ele atua, ele precisa lidar com várias condições, não necessariamente só o esporte. É possível que o nutricionista trabalhe com alguém que faça exercício físico, porém apresenta também uma condição fisiopatológica, uma doença, seja ela qual for. Portanto, o nutricionista do esporte ele também precisa, notadamente, ficar atento a outras demandas do indivíduo para além do exercício físico. Ou seja, ao longo da graduação, a gente tenta apresentar essa grande variabilidade de pessoas, porque todos nós podemos fazer exercício físico, independentemente da nossa idade, do nosso sexo, enfim, das nossas características. E é possível, sim, que algumas pessoas busquem no exercício físico uma terapêutica para melhorar o seu quadro de saúde. Então, o nutricionista fica atento tanto às demandas do esporte, como às demandas relacionadas à saúde, principalmente no que diz respeito à presença de algumas doenças que são mais específicas e ele precisa realmente lidar por meio da alimentação ou da suplementação com essas características do paciente. Então, realmente, a nutrição esportiva tem crescido um pouco mais, hoje é uma área de bastante atenção, ascensão, e o mercado de trabalho tem absorvido bastante, e é uma vantagem nossa ter essa disciplina na grade curricular, inclusive de 4 horas aula atualmente, então os alunos têm bastante informação sobre o tema ao longo de 6 meses no semestre, que é o que eles acabam tendo de nutrição esportiva. Acho que o contrário também é legal, que o Marcão falou, que a gente tem as outras áreas, mas a nutrição esportiva ela acaba sendo importante para as outras áreas também. A gente tem várias patologias, enfim, patologias hoje causadas por uma qualidade de vida abaixo do esperado, como obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão, onde o exercício é um tratamento. E daí eu acho que combina um pouco a parte da nutrição clínica com a nutrição esportiva. Então é uma via de duas mãos, né? Sendo que, enfim,
tanto a parte clínica quanto a parte esportiva vão ser importantes no manejamento do paciente na prática. Ouvindo vocês falarem, professores, é inevitável não pensar numa conversa recente que a equipe do PandaCast teve com a coordenação do curso, né, Legal. de nutrição, que falou muito isso também, né, que as áreas são muito convergentes. Então, um nutricionista que se especializa, por exemplo, em nutrição esportiva, leva com ele o trabalho de clínica, o trabalho de outra limitação. Então, é uma formação muito completa, né? Me parece uma formação muito completa quando a gente fala sobre aqui eu acho que a Ação Camelo a gente preza por essa plenitude, essa formação mais completa possível, para mostrar para o aluno também, para o estudante, todas as áreas que ele pode atuar e com eficiência, né? A gente preza pelo ensino de qualidade. Quer ver um exemplo que é interessante? Hoje a gente tem uma disciplina na programação, na grade curricular, que se chama Determinantes Nutricionais no Envelhecimento. E a gente discute várias características relacionadas ao processo de envelhecimento, não necessariamente no início da vida, sobretudo no fim da vida, e a gente categoriza o envelhecimento como senescência ou senilidade. Então a gente pode ter um envelhecimento bem-sucedido, saudável, um envelhecimento mal-sucedido ou patológico não saudável. E um dos tópicos que a gente entra nessa discussão na disciplina é o exercício físico, porque o exercício físico, sem sombra de dúvidas, exerce uma série de efeitos benéficos sobre a saúde humana, especialmente ao longo do processo de envelhecimento. Existem várias doenças relacionadas ao envelhecimento, talvez a mais famosa delas seja a sarcopenia, que consiste em alterações de força e massa muscular. E a nutrição entra como uma importante coadjuvante no cenário do exercício físico, porque à medida que a gente consegue combinar os efeitos da nutrição e do exercício, a gente otimiza a saúde de pessoas mais velhas, de pessoas idosas. Então a gente entra hoje, a ideia de nutrição aplicada ao exercício, em diversos cenários, inclusive no processo de envelhecimento, que também é uma tendência, inclusive essa disciplina está na programação do nosso curso, em função da necessidade de trabalharmos mais com essa população. Ou seja, a ideia é que as disciplinas elas realmente dialoguem, de modo que os alunos consigam entender que é uma demanda trabalhar com nutrição, entender sobre exercício físico em diferentes populações, independentemente da idade, e nesse caso, especialmente em pessoas idosas, que é realmente um público de muito interesse, e se possível, espero que todos nós, algum dia, fiquemos mais velhos e que atinjamos idades bem longevas. Né? E eu acho interessante falar também que muitas vezes o estudante, às vezes até alguém de fora, pensar, não, eu vou ou para a parte de esportiva e vou deixar a parte de unidade de alimentação de lado, que é o mais comum que a gente vê aqui, não quero ver nada de unidade de alimentação, mas assim, quando você vai em clubes grandes, que tem muitos atletas, que cuidam de muitos atletas de alto rendimento, vai ter uma unidade de alimentação lá. Então a gente tem conexão em todas as áreas, né? Eu acho que é importante salientar isso e por isso que a gente tenta focar todas as áreas ao longo da graduação também. Legal esse comentário que o Rafael fez, porque, bom, puxando sardinha para minha área, que é a nutrição aplicada ao exercício, mas realmente entender todas essas demandas é crucial. E esse exemplo ele é extremamente importante. Quando eu estou num cenário prático, seja no Brasil ou em outro país, eu preciso gerenciar muito o cardápio que é oferecido aos atletas. E isso perpassa, é claro, pelo entendimento de aspectos que envolvem a segurança alimentar, a qualidade do que é servido, a característica do prato que é oferecido, a combinação de alimentos, de nutrientes. Então, muitas vezes os alunos se distanciam um pouco do conhecimento sobre cozinha ou sobre essas demandas da área de UAN. Ou já entram com esse preconceito também. Mas é fundamental entender que se houver necessidade, eu tenho que entender sobre esse assunto, muito embora minha área principal seja a área de nutrição esportiva. Eu preciso entender sobre esse manejo num ambiente, por exemplo, de cozinhas, porque eu preciso gerenciar o cardápio dos meus atletas, entre outras demandas que são importantes. Por exemplo, de nada adianta eu ser um bom prescritor de dietas, ajustar individualmente, sendo que no momento da competição, no momento de um evento importante, o cardápio não está adequado, aquele alimento que está sendo oferecido possui algum tipo de contaminante, eles têm uma doença transmitida por alimento, tem problemas que ali naquele momento podem fazer com que tudo vá por água abaixo, justamente por conta de algum problema gastrointestinal, ou seja, todas as áreas elas dialogam bem. Então, voltando ao que eu havia dito no início, apesar do curso ser bem generalista, facilmente a gente consegue identificar conexões entre cada uma das áreas, o que é importante. É claro que a gente separa as atuações do ponto de vista de didática e etc., mas há um diálogo entre todas elas e dificilmente a gente vai conseguir separar, afinal de contas, o curso é um só e a gente prevê muito
a ideia de equilíbrio, e o próprio símbolo do curso, uma balança, assume a necessidade de equilíbrio, e todas essas áreas da nutrição, elas realmente dialogam bastante, que para a gente é sempre muito interessante, a gente sempre troca figurinhas. O Rafael, por exemplo, tem uma experiência muito grande com avaliação de exames laboratoriais, o entendimento da bioquímica, que é muito mais da área dele do que da minha, e hoje a gente entende algo que é muito importante, que é o reconhecimento dessas demandas bioquímicas e etc., porque a gente avalia exames de sangue, a gente solicita exames de sangue para entender demandas dos pacientes, e que geralmente isso talvez ficasse um pouco mais para a área da medicina ou da biomedicina, mas a nutrição também tem importante lembrar disso, que a atuação do nutricionista também passa pelo entendimento dos exames laboratoriais e das demandas bioquímicas do paciente, que o professor Rafael, inclusive, ministra em sala de aula. Uhum. E aqui de novo, puxando um pouco a sardinha para São Camilo, a gente passa por todas essas áreas, a gente faz essas conexões, como o professor Marcos mesmo disse, tem até alguns temas, algumas disciplinas que se parecem mais de outros cursos, mas a gente acha importante colocar na nutrição para o nutricionista ter uma visão mais ampla. Ele deu até o exemplo de interpretação de exames, mas a gente tem farmacologia também, que é, enfim, o estudo dos medicamentos que vão ser utilizados. Afinal de contas, um paciente, ele vai tomar algum tipo de medicamento. Então, seria legal o indivíduo que está tratando ele, no nosso caso a gente está pegando nutricionista, saber o que aquele medicamento faz e para que ele serve, né? Então, a gente preza aqui por passar por todas as áreas de uma maneira excelente e sempre mostrando as conexões entre as áreas, a importância de cada área para a atuação profissional. Ouvindo vocês comentarem sobre essa questão, professores, é inevitável não lembrar de um episódio que marcou os Jogos Olímpicos de Paris, né, que foram algumas reclamações de atletas, né, professores da alimentação, da qualidade, do sabor, enfim, e sentiram falta de alguns alimentos que estão habituados, né, porque são atletas de alto rendimento. Então, o que vocês disseram aqui está mais que provado, né, sim, inclusive por olhos alheios, né. Vieram as notícias de Paris dizendo o quanto é importante, dando exemplo prático do quanto é importante um nutricionista com uma formação que seja assim convergente, né. Vamos seguir aqui no nosso roteiro, no nosso bate-papo, porque além da graduação, a São Camilo oferece várias oportunidades de pós-graduação, né, que estão ali na nutrição clínica, na genômica nutricional. E aí, Marcão, eu queria que você contasse para a gente um pouco mais sobre essas opções, né, e como elas ajudam os profissionais a se especializarem, né, ainda mais na área de atuação que eles pretendem praticar no mercado de trabalho. Legal. Apesar da área da nutrição, talvez aqui na São Camilo, inclusive, ser muito tradicional, é um curso já bastante antigo, conceituado, respeitado, etc. A nutrição, de modo geral, no mundo, ela é uma ciência recente, uma ciência nova. Então, é interessante destacar que muitos conhecimentos a gente precisa ainda aprofundar, consolidar. Então, quando a gente traz à tona a ideia de pós-graduações, elas são importantes porque elas permitem com que o aluno continue a estudar aquele tema direcionado que talvez ele tenha maior interesse de trabalhar. Muito embora seja muito comum os alunos cursarem mais de uma pós-graduação. Nada impede, por exemplo, dele cursar uma pós-graduação em nutrição esportiva e nutrição clínica, porque, novamente, há uma relação entre ambas. Talvez ele não consiga fazer ao mesmo tempo, porque a demanda é bastante alta, mas é necessário que ele... pode ser necessário que ele faça as duas pós-graduações, entre outras. Aqui nós temos algumas pós-graduações na área de nutrição clínica, que é a mais famosa, coordenada pela professora Vera já há muito tempo, nutrição esportiva, genômica nutricional, a gente está com uma especialização em microbiota intestinal, microbioma intestinal, enfim, existem várias especializações e essas especializações, de maneira geral, elas estão bem conectadas. Então, isso é importante. Eu fiz a graduação de um curso aparentemente generalista, e agora, o que eu faço? O ideal é você identificar, dentro dos tópicos que geralmente estão contidos numa pós-graduação, aquela que mais condiz com a atuação que você deseja. Dando o exemplo da pós de genômica nutricional, que é coordenada pela professora Priscila, existe essa tendência hoje, que nós vamos chamar de nutrição de precisão, que consiste em identificar um painel genético, variáveis genotípicas, que podem direcionar intervenções alimentares e nutricionais mais individualizadas. Então, sai do cenário macro, entra no cenário micro, e a partir de genes que podem estar ou não alterados, a prescrição dietética será feita. E na genômica nutricional, isso é estudado. E talvez, no futuro, muitas intervenções sejam realmente baseadas em aspectos genotípicos para direcionar uma demanda que um paciente possa ter.
Então é isso, a pós-graduação que nós temos, as pós-graduações que nós temos aqui, elas são bem interessantes e elas tentam ser extremamente direcionadas às demandas do mercado de trabalho. A gente tenta ficar atento em relação a isso, para além da nutrição esportiva, outras áreas de atuação que também são bastante demandosas em termos de mercado de trabalho. Eu acho que para a demanda do mercado e também para a atualização, porque eu vou dar um exemplo prático meu. Quando eu fiz faculdade, quando eu estava na minha graduação, creatina não funcionava. A gente não tinha evidências científicas robustas para mostrar um efeito ergogênico, um efeito legal da creatina. E assim que eu me formei e fui para fazer a especialização em fisiologia do exercício, isso já tinha mudado. A ciência ela é uma metamorfose ambulante, né? A gente brinca, ela vai se transformando. Então, as pós-graduações, elas também têm essa característica de atualização do conhecimento, que às vezes o que a gente viu na graduação, em poucos anos pode mudar. Além do mais, atualmente, né, que a gente tem acesso fácil a enfim, equipamentos, informações, então isso é muito legal das pós-graduações, e todas as pós-graduações aqui da São Camilo, não só na área da nutrição, elas são extremamente atualizadas e pensando sempre no mercado e no que a gente está vendo no mundo cotidiano. Bom, professores, aproveitando que a gente está falando de pós-graduação, eu vou convidar uma das nossas ouvintes, a Mariana Gori, que fez graduação aqui na Nutrição São Camilo e inclusive voltou para fazer pós. E aí, Mariana, conta pra gente como é que foi essa experiência aqui? A decisão de fazer São Camilo, ela sempre foi muito certa para mim, pois eu sabia da diferença de ter a São Camilo no currículo, né, dos profissionais de nutrição. Conhecia muitas pessoas que eram nutricionistas e tinham feito a graduação na São Camilo. Então, sim, foi fundamental. E a formação, os professores, formação muito sólida, pessoas muito consistentes, que estão há muitos anos lá, que ajudaram a construir o curso de nutrição, que se torne, né, realmente um diferencial e que vem realmente acompanhando, né, tudo que acontece, as atualizações. Com certeza foi um diferencial para mim, foi uma escolha também, não só na graduação, mas eu sou camiliana por completa, porque eu optei por fazer o meu mestrado lá, por confiar na instituição, depois fui fazer o MBA lá também, por confiar na instituição, por ter uma troca, um network do pós também muito grande. Então, tudo isso torna essa vivência muito, muito enriquecedora, né? E eu vejo no mercado de trabalho o quanto que é valorizado realmente os profissionais que são graduados ou que têm algum curso pela São Camilo, né? A gente sabe que o ritmo é muito diferente e que esses profissionais, eles acabam sendo mais conceituados mesmo. Acredito não, eu tenho certeza que a formação da São Camilo foi fundamental. Legal, Mariana, muito legal te ouvir, muito obrigada. Nada como uma prata da casa, né, professores? Sim, legal, um belo feedback, excelente. Uma coisa que chama atenção, professores, aqui no Centro Universitário São Camilo é a grande quantidade de programas de extensão, intercâmbio, atividades complementares que são oferecidas aos alunos. Então, eu queria ouvir dos dois, vou começar pelo professor Rafael, como essas oportunidades podem influenciar na formação dos futuros nutricionistas, professor? Então, a gente costuma falar que a universidade ela é formada por uma tríade: ensino, pesquisa e extensão. Então, quando a gente está estudando, enfim, a gente precisa aprender a parte do ensino, a gente vai fazer pesquisas para atualizar esse ensino e a gente também precisa atuar na área da extensão, onde a gente vai atuar com a comunidade onde a universidade está inserida, para tratar de auxílios com essa comunidade, fazer experiências com a comunidade, experiências não no ponto de vista de cobaias, né, mas experiências sociais com eles, para a gente inserir algumas formas de trabalhar com essa comunidade que, enfim, ela não tem acesso por algum motivo. E aqui na nutrição a gente tem alguns eventos extensionistas que eles estão no próprio curso, na própria graduação. A gente tem disciplinas aqui que atuam praticando a extensão diretamente na comunidade. E eu acho que isso é muito importante para o nutricionista, para ele entender como é a população que ele vai tratar depois que ele se formar. Porque muitas vezes a gente entra com uma ideia, uma ideia mais idealizada na nossa cabeça, na faculdade, e quando vai para a prática profissional mesmo é um pouco diferente. Então, essa extensão, acho que ela serve para colocar o aluno no lugar de quem ele está tratando e também mostrar para ele qual que vai ser a realidade que ele vai encontrar depois.
E é uma forma de ajudar o próximo também. Eu acho que isso é muito interessante aqui. Para a nutrição, isso é excelente, né? A gente, enfim, preza por essa parte extensionista. Inclusive, a gente tem na nossa matriz a extensão em algumas disciplinas, né? Eu acho que nutrição esportiva tem também, não tem, Marcão? Tem também. Isso que o professor Rafael falou é bem importante, porque essas atividades de curricularização, a extensão, que acessa a sociedade, tenta verificar as principais demandas da sociedade para adequado cuidado nutricional, a gente consegue identificar uma série de demandas bem interessantes. Por exemplo, no meu caso, na disciplina de nutrição esportiva, os alunos precisam identificar locais, setores públicos, é claro, que é onde não há a presença do nutricionista. Eles atendem, eles avaliam crianças, adultos, pessoas idosas, e se aproximar dessas pessoas é crucial. Então é algo que a gente tem focado bastante, não é só a disciplina de nutrição esportiva que tem esse tipo de atividade, a curricularização, outras disciplinas têm, e o foco dessas outras disciplinas, inclusive, é realmente trazer à tona a importância da relação profissional-paciente, especialmente no âmbito mais público. Então é algo que a gente tem direcionado muito, o feedback dos alunos é bem interessante, os alunos gostam de conduzir essas atividades porque eles realmente já se veem na prática clínica, então isso permite uma certa antecipação da atuação deles enquanto nutricionistas, então é algo que agrega muito. Então a gente tenta, durante as disciplinas que a priori são extremamente teóricas, já direcionar para atividades práticas. Para além de mutirões que são feitos, por exemplo, na nossa clínica escola, no Promove, existem vários mutirões de saúde que são feitos com o intuito de atender o público. Alguns professores coordenam esses mutirões de diferentes áreas, de diferentes cursos, e a nutrição também trabalha nessas áreas, já oferecendo orientações, apesar de simples, fundamentais para um bom estado nutricional. Por exemplo, cuidados com a ingestão de açúcar, cuidados com a ingestão de sódio, cuidados com a ingestão de alimentos que são mais quilocalóricos, alimentos mais processados. Então, tem uma série de atividades de extensão bem legais aqui na instituição. E para além das atividades de extensão, nós estamos trabalhando muito com a pesquisa científica. Nós temos alguns laboratórios aqui, alguns professores que trabalham diretamente com pesquisa, e nós temos alguns alunos de iniciação científica que recebem bolsa, seja ela do governo federal ou do governo estadual, que permitem com que eles conduzam essas pesquisas, e essas pesquisas permitem com que a São Camilo também entre dentro de um rol que talvez tradicionalmente seja mais comum para as universidades públicas. Então hoje nós estamos também bem focados com a pesquisa científica, o que é bem interessante porque o aluno já consegue experimentar um pouco do que é o processo metodológico de conduzir um trabalho científico, de produzir ciência, e isso para nós, honestamente, é muito rico, porque a partir daí o aluno já cria também um interesse muito grande numa área de atuação do nutricionista, que é a área acadêmica, porque ele pode fazer mestrado, doutorado, ir além e, quem sabe, inclusive compartilhar aqui a docência conosco, entrar em uma outra faculdade, isso é bem legal. Então a área de atuação em docência, por exemplo, ela inicia na pesquisa científica que já pode ser trabalhada durante a graduação, e a gente tem muitos trabalhos, muitas pesquisas sendo feitas, seja nos campos Ipiranga e Pompeia ou no Promove, a gente tem algumas atividades bem legais em pesquisa científica. Então a gente está bem inteirado dentro da tríade que o professor Rafael citou, além do tópico ensino, pesquisa e extensão também estão caminhando com muita velocidade para tentar realmente agregar para os alunos todas as potenciais experiências que eles podem ter durante o curso. E aqui é interessante falar que na São Camilo, desde o primeiro semestre, a gente tem disciplinas com a extensão já no primeiro semestre, a gente oferece, enfim, pequenos estágios no Promove, na clínica escola, pensando também na parte da pesquisa. Desde o primeiro semestre, o aluno pode ter esse acesso. Então, ele pode passar a faculdade inteira dele atuando nesse tripé, né, nessa tríade da universidade. Por exemplo, bem recentemente, agora nós tivemos a experiência de ir para 3 congressos, um nacional e 2 internacionais. O primeiro nacional aconteceu em Londrina, um congresso conduzido por uma universidade pública, e os alunos aqui da São Camilo foram até o congresso, apresentaram seus trabalhos científicos, o que foi bem interessante. Alguns alunos saem do Brasil, apresentam seus trabalhos em outras instituições, em congressos internacionais. Nós tivemos a oportunidade de apresentar o trabalho dos alunos em congressos internacionais. Então, a produção científica que nós temos feito aqui, não só no curso de nutrição, em vários cursos,
tem sido reconhecida não só nacionalmente, mas também internacionalmente, o que para a gente é bem legal, é bem bacana, porque, de novo, descentraliza a ideia da pesquisa da universidade pública e permite também com que a gente aqui, dentro de uma universidade particular, também produza ciência e de ciência de muito boa qualidade, o que para a gente é bem enriquecedor. E a gente só consegue fazer isso porque nós temos alunos que, desde o início, são apresentados a essas demandas e já conseguem trabalhar muito bem quando são expostos a essas características da pesquisa científica, que são um pouco diferentes, mas eles lidam muito bem, se dão muito bem. Então, para a gente tem sido bem legal essa experiência também com a área de pesquisa científica. Não é à toa, né, professores, que a Nutrição São Camilo está nos melhores rankings, né, com as notas mais altas, com as estrelas mais importantes de reconhecimento, né, de qualidade de curso de graduação. Eu vou tomar a liberdade de compartilhar com vocês dois uma experiência que eu tive como autora do livro dos 40 anos de nutrição, lá atrás, em 2017. Então a Nutrição São Camilo, se eu não estou fazendo conta errada, está perto da quinta década de fundação, mais né? Mais para 50 do que 40. Tá, mais perto dos 50 do que dos 40. E aí eu me lembro em uma das entrevistas que nós fizemos, à época, com a presidente da Confederação Nacional, né, dos nutricionistas, e aí uma das perguntas que eu fiz a ela foi a seguinte: professora, como você enxerga o estagiário São Camilo, né? Qual é a diferença? Existe um diferencial? Ela falou assim, existe. De fato, o aluno camiliano é diferente, ele chega mais pronto para atuar. E aí, quando eu me lembro dessa frase, ela é um exemplo prático, real, daquilo que vocês acabaram de dizer, né? Um curso que desde o início, né, propicia que o aluno tenha um contato e tenha a atuação dele muito perto daquilo que ele vai exercer como profissional, é visto também fora, né? O mercado também reconhece. Tanto reconhece que muitas empresas vêm, né, fazem um caminho contrário. Ao invés dos alunos se oferecerem aos estágios, são as empresas que vêm aqui para dentro buscá-los. Com certeza, sim. Com certeza. Isso é bem legal e é algo que a gente enfatiza muito. Durante o curso, é claro, os alunos eles são expostos a todas essas possibilidades e, sim, nós temos alunos que talvez tenham mais facilidade, mais familiaridade com tudo isso, outros talvez nem tanto, mas isso está muito atrelado também à demanda, às outras demandas que os alunos têm. Alguns alunos fazem o curso de nutrição, mas trabalham ou já fazem estágio, então é legal porque essa é uma experiência que todos podem ter ao longo do curso, isso é bem interessante. Quando um não tem essa experiência, comumente eles falam, poxa, professor, eu queria muito fazer pesquisa ou trabalhar um pouquinho mais na extensão, mas eu não consigo, porque eu estou trabalhando ou fazendo um outro estágio, mas é legal quando a gente vê que alguns alunos que infelizmente não conseguem, têm esse interesse, eles gostariam de fazer essas atividades que a gente geralmente oferece para eles, e o estágio, voltando a esse tópico, permite justamente essa ação prática. No estágio eles são extremamente direcionados a essas atividades práticas, é o que mais aproxima eles já da atuação como nutricionistas e do mercado de trabalho, e esses alunos conseguem, desde o início, entender e respirar um pouco mais o que é ser nutricionista no finalzinho do curso, no estágio. Então, eles vão amadurecendo. Desde o início do curso, são expostos a algumas atividades, chega no final, no estágio, eles conseguem realmente amadurecer e concluir aquela trajetória que já na graduação foi bastante enriquecedora, e honestamente, para que a gente possa, obviamente, ter tanta qualidade assim, é óbvio que a exigência também existe, então a gente acaba trabalhando muito com os alunos ao longo do curso, que é bem legal, e eles, no final das contas, saem muito bem preparados. Então esse relato, ele não me surpreende, porque é algo que eu espero dos alunos que realmente se formam aqui na São Camilo, que eles saiam preparados, e é claro que a graduação, a gente acabou de falar sobre pós-graduação, a graduação por si só não vai dar conta de todo o conhecimento sobre nutrição. Eu já terminei o doutorado, estou no pós-doutorado e mesmo assim eu não sei tudo sobre nutrição, estou longe de saber tudo. Então, é claro que a graduação não vai contemplar todo o conhecimento sobre a nutrição. Então, com certeza, o formando, o aluno que se tornar nutricionista a partir da São Camilo tem que continuar estudando, fazendo pós, fazendo outros cursos, para que ele possa se aprimorar, que é isso, a ciência da nutrição é nova e as pessoas precisam realmente entender que nós estamos aí todos caminhando juntos dentro dessa ciência da nutrição, e a São Camilo, honestamente, tem um impacto muito grande na área da ciência da nutrição.
se vocês identificarem aí, irem atrás de currículos de professores que estão em outras universidades dando aula, sobretudo universidade pública, nos cursos de nutrição vocês vão ver muitos nutricionistas camilianos, muitos. Porque realmente, saindo daqui, eles foram para suas áreas, para as áreas acadêmicas, eles estão bem capilarizados, não só em São Paulo, no Brasil inteiro você identifica um nutricionista camiliano que começou lá no comecinho, graduação, coisa simples, e hoje estão aí em postos bem importantes, seja do ensino, seja da pesquisa ou de outras áreas relacionadas à nutrição. Então, para a gente isso é bem legal, por isso que eu falei que não me surpreende. Pois é, já que não surpreende, professor, deixa eu te interromper um minutinho para convidar mais uma ouvinte do PandaCast, que também é egressa São Camilo, que por acaso está cursando a residência, né, em oncologia, uma grande instituição de saúde. Então vamos ouvir a Marília Guimarães. Marília, conta pra gente como é que tá a vida. A faculdade de nutrição, ela foi a minha segunda faculdade, né? Foi a minha segunda graduação. Eu já tinha essa primeira graduação, especialização, mestrado. Então, quando eu decidi voltar a estudar e estudar nutrição, eu estava bastante focada. Eu queria trabalhar com pacientes que estavam em tratamento de câncer. Eu quis fazer a São Camilo para me preparar para isso, assim. Eu sabia que a São Camilo ia me dar todo o suporte e que era a melhor faculdade da área para me preparar para trabalhar com nutrição clínica e com doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, eu já fui para São Camilo com esse foco. Quando eu me formei, em 2023, ao mesmo tempo que eu estava fazendo TCC, terminando a faculdade, os estágios, eu prestei a prova de residência do AC Camargo para fazer a residência em oncologia. E eu passei. E tô aqui na residência agora. Então, a São Camilo me preparou muito para as provas, me deu todo o suporte, assim, embasamento para que eu pudesse atuar na área que eu tô atuando, que lá atrás era a área que me levou para a nutrição. Agora, fala se não dá um quentinho no coração ouvir isso, de que ela passou por aqui, se sentiu preparada, e aí hoje está na residência de uma grande instituição, a AC Camargo, um dos principais hospitais de referência de oncologia em São Paulo. A maioria das residências em nutrição clínica do estado de São Paulo são ocupadas por camilianos. Eu vejo, bom, muitos alunos no final do curso, eles sempre me procuram para saber o que fazer, etc. E muitos realmente entendem que a residência é um caminho. O pessoal da nutrição clínica aqui realmente é muito bom, os professores tanto da graduação quanto do estágio, e os alunos saem muito preparados. Assim, é repetitivo ver alunos da São Camilo passando nas residências. Então isso é algo para a gente realmente muito legal, porque o número de vagas geralmente é muito menor em relação ao número de candidatos. Então, quando um camiliano consegue entrar, e novamente isso é bem frequente, a gente fica muito feliz e reforça o que nós estamos fazendo aqui ao longo do nosso curso. Estamos tentando preparar todos os alunos da melhor maneira possível para que eles saiam realmente preparados para as diferentes áreas. E agora a Marília, com esse relato, ela realmente reforça tudo isso, justamente porque e ela, sem sombra de dúvidas, ao longo do curso era uma excelente aluna, e isso reforça para nós algo que é bem legal. O aluno ele vem com uma área direcionada, mas é interessante destacar o exemplo dela, porque ela sempre foi muito boa em todas as outras disciplinas. Então, por mais que ela tivesse uma área direcionada, focada, ela era uma excelente aluna em todos os temas que ela passava. Então, para a gente isso é muito legal, é muito entusiasmante escutar isso, porque realmente reforça o nosso trabalho, é um acalento, e a gente consegue, a partir daí, entender que nosso caminho está sendo aparentemente traçado da melhor maneira possível. É bem legal. O orgulho desses pandinhas que andam por aí, né? Alguma coisa a comentar? Eu acho que reforça também o seu relato, do aluno já sai pronto, né? A gente escuta isso até dos estágios onde eles atuam no último ano, que é diferente o aluno da São Camilo e o aluno de outras instituições. Ele já sai com um conhecimento maior, com uma visão mais abrangente, mais generalista da nutrição, o que facilita também a entrada dele nessas partes de concursos, com residência de nutrição clínica. Professores, como vou seguir aqui o nosso bate-papo, como a gente estava falando, quando nós falamos de nutrição, né, os laboratórios e infraestrutura são fundamentais, né? Eu gostaria, então, que cada um de vocês comentasse como é que a São Camilo se destaca nesse aspecto específico, né? E de que maneira os alunos utilizam os laboratórios durante o curso. Vou começar pelo professor Rafael. Tá bom. A nossa infraestrutura aqui é excelente. Nós temos laboratórios como o que nós estamos aqui de antropometria,
Mas, enfim, nós temos os laboratórios de todas as áreas, temos cozinhas super preparadas para a parte de técnica dietética, nós temos os laboratórios mais clínicos como esse, temos os laboratórios de pesquisa como os de bioquímica, onde a gente também atua, que são excelentes. E eu acho que um grande diferencial nosso aqui na São Camilo é o Centro de Simulação Realística, que nós temos, não só utilizado pelo curso de nutrição, mas o curso também utiliza, onde ele é super moderno, onde você consegue realmente mimetizar um paciente acamado ou, enfim, alguma situação que o nutricionista pode acabar passando na vida real aqui dentro do centro universitário. Então, acho que pensando na infraestrutura, a gente está super equipado, é uma das melhores estruturas que a gente tem em São Paulo. Eu acho que o professor Rafael foi bem completo no comentário. Os nossos laboratórios são belíssimos, eles são extremamente equipados. Também, exatamente, eles... Dá uma foto bonita para o Instagram, né, professor? Dá para postar legal na internet. Isso. Não, aqui eu acho que a gente tem um privilégio muito grande. A gente sabe como funciona, como são outros laboratórios de outras instituições, então a gente realmente é bem privilegiado aqui na São Camilo. Os nossos laboratórios são muito estruturados, de novo, muito bonitos, bem equipados. Equipamentos que talvez nós não tenhamos, a gente solicita, eles no próximo semestre estão aí à disposição. Então, atualmente hoje, pensando em curso de nutrição, não há nenhum equipamento que falte aqui no nosso laboratório, seja um laboratório didático convencional ou os laboratórios de pesquisa. Hoje os alunos eles têm a oportunidade de identificar vários equipamentos que são fundamentais para que eles entendam desde, como o professor Rafael comentou, cozinha, que são os laboratórios de técnica dietética, disciplinas que envolvem preparo de refeições, etc., e laboratórios mais clínicos, como este, o laboratório de antropometria, que permite com que o aluno entenda como funciona uma avaliação da composição corporal, avaliação do gasto de energia, entre outras demandas relacionadas ao curso de nutrição. Então, os nossos laboratórios, sem sombra de dúvida, são excelentes, são extremamente completos. E, de novo, bonitos. Quem acompanha o PandaCast já deve ter me ouvido falar isso algumas vezes. Eu costumo dizer que o Centro de Simulação Realística, os laboratórios, é um parque de diversões de universitários. Né? É um lugar legal de brincar. É interessante, professor, nós lembrarmos que o público que vai assistir a gente é bastante heterogêneo, mas tem muita gente que ainda está... Bom, estamos chegando ao fim deste episódio. Uma pena, a gente podia ficar aqui um tempão batendo papo. Mas antes de nos despedirmos, eu gostaria de pedir que vocês deixassem, professores, recados finais, uma mensagem para quem está assistindo a gente, por vídeo ou por áudio, sobre a carreira na nutrição, especialmente sobre a nutrição São Camilo. Eu vou começar com você, professor. Beleza. Eu acho que se você pensa em fazer nutrição, já pensou em fazer nutrição, vem conhecer a São Camilo. Com certeza você vai gostar daqui. A gente tem, como a gente já falou aqui, excelentes laboratórios bonitos. Nosso corpo docente é excelente também. Acho que na visita talvez você não consiga conhecer, mas são excelentes professores. É um clima muito legal da universidade também. A gente tem até o Lab Tour, né, que você pode se inscrever pelo site da São Camilo, onde você visita, a gente mostra para vocês toda a nossa infraestrutura, você fala direto com a coordenadora do curso. Dê essa chance para a gente, que eu acho que você não vai se arrepender, tá? São Camilo é clássica, uma das melhores nutrições do Brasil, eu diria não só de São Paulo, como do Brasil. Então, acho que se você pensou em nutrição, vem conhecer a gente. Legal, professor Rafael. Obrigada pelo recado. Professor Marcos, sua vez. Legal, bom, acho que o professor Rafael foi bem amplo no comentário dele, conseguiu tocar em todos os tópicos cruciais, mas é isso, se você está na dúvida, quer entender um pouquinho mais sobre como funciona o curso de nutrição, especialmente aqui na São Camilo, a visita ela é super enriquecedora. Você tem a oportunidade de conhecer os nossos laboratórios e realmente respirar o ar camiliano, porque a nossa instituição, ela, de modo geral, ela incentiva muito esse contexto da humanização, que é algo importante, e você provavelmente já vai se sentir muito à vontade aqui durante essa visita. E, como nós dissemos aqui ao longo do nosso podcast, a ideia dessa conversa é incentivar você a entender essas nuances do curso de nutrição para que você faça a melhor escolha para a sua carreira profissional, a sua carreira pessoal, porque a nutrição ela permitirá muitas experiências bem interessantes ao longo de toda a sua vida. E nós estamos aqui de portas abertas, sempre tentando agregar mais camilianos ao nosso grupo, e é muito comum, as pessoas brincam que
ser estudante, ser universitário, tudo bem, mas ser camiliano é fundamental. Então a gente incentiva muito essa ideia de ser camiliano, a gente é muito orgulhoso disso, especialmente eu que cursei nutrição aqui, e sou muito feliz de estar aqui como professor, e adoro interagir com os alunos e ver que esse interesse deles inicia ali bem latente e depois cresce e vira uma grande chama assim, de interesse em trabalhar com nutrição e ajudar pessoas por meio da alimentação. Então, para nós, isso é extremamente legal e eu convido todos aí a chegarem até aqui, seja na Pompeia ou no Ipiranga, e conhecerem o nosso curso, que é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores do Brasil. É isso, gente. Já ouvi também muitos professores dizerem por aí, assim, nos outros episódios que nós fizemos, que uma vez camiliano... Sempre camiliano, exatamente. Sempre camiliano, não precisei nem completar a frase. Então, se você está aí ouvindo a gente ou assistindo por vídeo, não deixe de fazer a visita, só entrar no site do Centro Universitário São Camilo e ali acionar o LabTour, agendar sua visita, vem para cá conhecer o professor Marcão, conhecer o professor Rafa e quem sabe, então, virar um pandinha, né? Claro, com certeza, virar um pandinha. Muito bom. Muito bem. Professores, muito obrigada pela presença e por compartilharem tantas informações valiosas conosco. Tenho certeza de que vocês inspiraram muitos dos nossos ouvintes ou telespectadores a conhecerem mais sobre o curso de nutrição e as diversas oportunidades que ele oferece. Esse foi mais um episódio do PandaCast, o podcast para quem sonha em ser São Camilo. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Não se esqueça de seguir o nosso canal para não perder os próximos episódios. Agradeço à reitoria do Centro Universitário, ao marketing e ao EAD pelo apoio. Siga também os perfis da São Camilo no Instagram e no YouTube para mais conteúdos e compartilhe este episódio com seus amigos. Até o próximo episódio do PandaCast. Tchau!